Oi, alunos das turmas 106 e 107 do curso de Informática para a Internet do IEMA Pleno Rio Anil. Como vocês já me conhecem, eu sou a professora Raquel, sou professora de Biologia de vocês. E vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Biologia, tá? Com essas videoaulas que eu estou preparando para vocês, para que a gente tenha um êxito, né, melhor em relação à nossa disciplina, tá? Para que seja uma forma de vocês, sempre que tiverem dúvidas, né, poder ver o vídeo, né, tirar algumas dúvidas que ficarem em sala de aula e também nessa questão que ainda estamos nesse movimento ainda meio remoto devido à reforma da escola, tá bom? Então, antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, que são as características, né, gerais dos seres vivos, eu vou apenas fazer uma introdução bem rápida, uma revisão, na verdade, bem rápida, sobre o conteúdo, porque alguns alunos faltaram, né, alguns alunos ainda não estavam, então, para que ninguém fique prejudicado, eu vou só revisar um pouquinho essa parte introdutória, tá bom? Então, olha só. Quando a gente fala em biologia, se a gente pegar a palavra biologia, a gente vai ver que ela pode ser dividida, né, em duas outras palavras, que bio significa vida e logia significa estudo. Então, eu posso dizer que a biologia nada mais é do que o estudo de tudo que tem vida, que vai possuir vida, né? Então, de uma forma bem generalista, eu digo que a biologia vai ser uma ciência que vai estudar tudo que tem vida, correto? Está certo, né? Mas vamos falar aqui de um conceito mais, um pouco mais específico, tá? Então, a gente pode dizer que a biologia é um ramo das ciências naturais, tá? Que vai estudar a vida em seus mais diversos aspectos e manifestações, tá? Então, a biologia é a ciência que vai estudar tudo que tem vida, é uma ciência muito abrangente. Ela se diversifica, né, em outras ciências, né? Então, é uma ciência muito abrangente porque tudo que tem vida, a biologia vai estudar, tá? Mas temos aqui um conceito mais específico, onde diz que a biologia é o ramo das ciências naturais que estuda a vida em seus mais diversos aspectos e manifestações, tá certo? E aí, se eu digo para vocês que a biologia ela vai estudar tudo que tem vida, o que é vida? Certo? Então, se vocês procurarem na internet, né, dê um Google e colocar o que é vida, vocês vão ver vários conceitos filosóficos, sociológicos, biológicos, tá? Mas não existe aquele conceito correto, né? Isto aqui realmente vai conceituar o que é vida. Então, vamos utilizar um conceito que na biologia ele é o mais apropriado. Esse conceito, ele diz o seguinte, que está viva qualquer entidade que vai deter propriedades. Quais são essas propriedades? De multiplicação, variação e hereditariedade. Então, repetindo, é vivo, né? Está vivo ou viva qualquer entidade que vai deter as propriedades de multiplicação, variação e hereditariedade. É um conceito que vai abranger tudo, né? De vida? Não, mas é o conceito que nós trabalhamos, né, dentro da biologia. E se vocês prestarem atenção, aqui nós vamos perceber que já existem algumas características que o ser precisa apresentar para ser considerado vivo. Então, essas propriedades de multiplicação, de variação e hereditariedade, nós vamos ver lá na frente, que são algumas das características que os seres vivos precisam apresentar, tá bom? Então, continuando, né? Bom, se a biologia estuda tudo que tem vida, ou seja, os seres vivos, então
de que são feitos esses seres vivos, né? O que compõe esses seres vivos? Então, a gente vai ver que os organismos vivos, né, os seres vivos, eles vão apresentar características. E essas características, elas têm que estar em todos os seres vivos, ou seja, elas são comuns a todos os seres vivos. Então, os seres vivos, eles vão apresentar características que vão ser comuns, ou seja, que vão estar presentes em todos os seres vivos. E quais são essas características, né? Então, isso é o nosso objeto de estudo a partir de agora, tá bom? Então, quais são essas características que todo ser vivo precisa apresentar? Vamos lá? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características. Essas 7 características, elas devem estar formando ou na composição daquele ser vivo, tá? Então, quais são essas características? Lembre, nós estamos falando aqui de 7 características, né? A primeira característica é a composição química. Todo organismo vivo, ele apresenta em sua composição substâncias químicas. Bom, vamos ver lá na frente. A gente vai estudar cada característica dessa aqui detalhada, tá bom? Então, a primeira característica é a composição química. Segunda, todo organismo ele precisa apresentar uma estrutura, uma organização, tá? Essa estrutura se dá através da célula, que também vamos estudar mais na frente com mais detalhes. Então, a segunda característica, ela se refere à organização celular, à estrutura celular que esse ser vivo apresenta. A terceira, todo organismo vivo ele tem a capacidade de metabolizar, né? Então, ele consegue realizar reações químicas que são importantes para a sua sobrevivência, tá bom? Quarta, todo indivíduo vivo, todo ser vivo, ele consegue reagir a estímulos e esses estímulos vão gerar movimentos. Então, todo indivíduo, todo ser vivo, ele tem a capacidade de se movimentar. Bom, essa é a quarta característica. A quinta refere-se ao ciclo de vida que esse ser vivo vai apresentar. Então, todo ser vivo, lembram lá no ensino fundamental menor, quando a gente aprende o ciclo de vida, que um indivíduo ele nasce, cresce, reproduz e morre? Pois é, né? Nós vamos ver que um indivíduo, um ser vivo, ele nasce, ele vai crescendo, ele vai se amadurecendo para se reproduzir, reproduz, ele vai envelhecer até morrer. Então, esse ciclo de vida, esse amadurecimento, né, que o ser vivo vai apresentar, né, é uma dessas características, né? Nós temos a sexta característica, que é a característica da reprodução. Então, quando a gente fala na reprodução, na biologia, nós podemos dizer que essa é a característica que nós estamos preparados para ela. Nós somos preparados para essa característica. Então, o indivíduo, o ser vivo, ele biologicamente ele foi feito para se reproduzir. Tudo vai se encaixando para isso. Por quê? Porque o ser vivo ele precisa perpetuar a sua espécie, tá? Então, como é que ele vai perpetuar a sua espécie? Através da reprodução. Então, vamos estudar também essa característica mais detalhada. E por fim, nós temos a sétima característica, que refere-se à genética, que está muito ligada à reprodução. Então, na genética, a gente vai ver o DNA e o RNA, né, que são os ácidos nucleicos, onde um vai produzir proteínas, né, e o outro vai conter informações que são específicas daquele ser vivo, né, que são os genes. Então, essas são as 7 características, né, que todo organismo, para ser considerado vivo, possui, tá? Vamos relembrar? Primeiro, a composição química. Segundo, a organização celular.
Terceiro, metabolismo. Quarto, movimentação. Quinto, o seu ciclo de vida, né? O seu crescimento, seu amadurecimento. Sexto, a reprodução. E sétimo, a genética, tá? Então, vão fazendo um resuminho de vocês, né? No caderno ou no caderno de resumo de vocês, para que qualquer dúvida que apareça, vocês podem colocar aqui no comentário aqui do vídeo, tá? Ou podem me chamar que a gente vai tirando dúvidas em relação a esses conteúdos, tá? Aí o que acontece? A partir da próxima aula, a gente vai começar a falar sobre cada característica dessa em específico, né? Com mais detalhes, tá bom? E com isso, eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, tá? E como disse, qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo, que a gente vai estar conversando para melhor responder essa dúvida. Bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.